Bom dia, pessoal. O tema da nossa aula de hoje é sobre sistema circulatório. Como eu já havia comentado na última aula, a gente tinha encerrado quarta-feira passada o conteúdo sobre os tipos de tecidos que existem no nosso corpo. Então, até agora a gente estava aprendendo os tipos de tecidos que a gente tem compondo o nosso corpo. A partir da aula de hoje, nós vamos mudar um pouco o foco. Agora a gente vai estudar sobre os sistemas que existem no nosso corpo, usando as informações que a gente viu até agora, usando características de tecido epitelial, conjuntivo, muscular, enfim, esse conteúdo que a gente viu até agora, mas agora colocando foco nos sistemas. E aí a gente vai começar hoje então falando sobre o sistema circulatório. Bom, o sistema circulatório é constituído por dois componentes distintos, mas que estão relacionados entre si. Um é o sistema vascular sanguíneo, que pode ser chamado também de sistema cardiovascular, e o outro é o sistema linfático. A função do sistema vascular sanguíneo é transportar o sangue em ambas as direções, que é do coração para os tecidos e dos tecidos de volta para o coração. Já a função do sistema vascular linfático é recolher a linfa, que seria o excesso de fluido extracelular dos tecidos, e levar ele de volta para o sistema cardiovascular. Dessa maneira, o sistema linfático ele vai constituir um meio de transporte unidirecional. Ele vai recolher esse excesso de líquido entre os tecidos e jogar esse excesso de líquido de volta para a circulação sanguínea. Já o sistema vascular sanguíneo, ele é um sistema que possui uma circulação bidirecional. Ele vai do coração para os tecidos e dos tecidos de volta para o coração. No slide anterior, eu comentei sobre o sistema linfático, que ele recolheu o excesso de fluido extracelular dos tecidos. Mas no slide está escrito espaço intersticial, que seria a mesma coisa. O que seriam esses espaços? É o espaço que está entre os órgãos, os tecidos do músculo, dos vasos sanguíneos. Esse espaço que está entre essas estruturas é que são chamados de espaços intersticiais, entre os tecidos. E ele tem um líquido que fica lá entre essas estruturas. Quando esse líquido está em excesso, é que o sistema linfático entra em ação para trazer de volta, tirar esse líquido e colocar na corrente sanguínea. Então, voltando aqui no slide, vamos falar agora especificamente sobre o sistema vascular sanguíneo. Ele vai ser composto pelo coração, artérias, vasos capilares e veias. O coração, como a gente já sabe, ele é um músculo que tem a função de bombear sangue. E aí ele tem dois sistemas que ele participa fazendo essa parte de bombear o sangue. Um dos sistemas é o circuito pulmonar, onde ele vai levar o sangue para o pulmão, e o outro é o circuito sistêmico, que ele vai distribuir o sangue do coração para os tecidos e dos tecidos de volta para o coração. Esses dois circuitos eles vão ser constituídos por artérias, capilares e veias. As artérias é que levam o sangue com os nutrientes e oxigênio do coração para os tecidos. Então, as artérias é que saem do coração para levar o sangue oxigenado com nutriente para os tecidos, para os outros. Já os vasos capilares são vasinhos muito, muito fininhos. Eles são compostos apenas por uma camada de tecido
e eles têm essa função, eles são muito finos para poder dar a permeabilidade de ter a troca de metabólitos, de hormônios, de nutrientes com os órgãos. Então, ele, através dos capilares é que acontece a permeabilidade de sair os nutrientes do sistema circulatório e chegar até o órgão. Já as veias é que levam o sangue dos tecidos de volta para o coração. Então, eles são os vasos que drenam os leitos capilares e vão formar vasos cada vez mais calibrosos, trazendo o sangue de volta para o coração. Então, a maioria dos vasos sanguíneos, eles têm várias características semelhantes, apesar de serem de calibres diferentes, eles têm a mesma base estrutural. Então, a superfície interna de todos os vasos sanguíneos e também dos linfáticos, ela vai ser revestida por uma única camada chamada endotélio. Então, esse endotélio ele vai ser um epitélio pavimentoso. Então, além dessa camada de epitélio que forma a parede do vaso, vai ser denominada de endotélio, ele tem também uma camada de tecido muscular e também uma camada de tecido conjuntivo. A associação desses tecidos vai formar as camadas que são chamadas de túnicas dos vasos sanguíneos. Então, esses três tecidos juntos é que vão formar a parede de um vaso sanguíneo típico. Então, vejam aí uma figura onde a gente consegue colocar as camadas e mostrando como é que funciona a parede de um vaso sanguíneo. A parte mais interna é que está o endotélio, onde está escrito lâmina basal é o tecido conjuntivo. Depois tem essa camada chamada de lâmina elástica interna, que seria uma camada elástica, de fibras elásticas. Então, essas três estruturas, endotélio e essas outras duas, é que vão formar a primeira camada do vaso sanguíneo, chamada de íntima, túnica íntima. Então, as paredes dos vasos sanguíneos são compostas por três camadas: íntima, média e adventícia, como vocês veem aí na figura. A parte muscular, ela vai ficar na túnica média, ela é que vai ter a camada de células de tecido muscular liso, não é o tecido muscular estriado com estrias, é o tecido muscular liso. Então, essa é a estrutura dos vasos sanguíneos, são essas três camadas: a camada íntima, a camada média e a camada adventícia. Só que aí nessa estrutura é chamada de túnicas, então é túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. A camada mais interna, que é a túnica íntima, então vai ser constituída por células do endotélio, que são células epiteliais pavimentosas, e vão formar esse tubo aí revestindo a parte interna do vaso sanguíneo. Na túnica média, ela vai ser constituída principalmente por células musculares, e a última camada, que é a adventícia, ela vai ser constituída principalmente por tecido conjuntivo fibroelástico. Bom, sobre a túnica íntima aqui, falando então especificamente sobre ela, repetindo aí a informação, ela é feita de camada de células de tecido pavimentoso, do endotélio, que é a parte mais interna. Em torno dessa camada aí do endotélio vai ter uma camada de tecido conjuntivo frouxo, que vai ser chamada de camada subendotelial, e ela vai conter ocasionalmente algumas células musculares lisas, algumas células. Na túnica íntima também é produzida uma enzima que vai estar relacionada à regulação da pressão sanguínea. A túnica média,
ela é a camada mais espessa da parede do vaso sanguíneo. Vai ser composta principalmente por músculo liso, de forma helicoidal. E a última camada do vaso sanguíneo é chamada de adventícia. Ela vai ser a camada mais externa e ela vai se fundir com o tecido conjuntivo que está circundando o vaso sanguíneo. Ela vai consistir principalmente de colágeno e fibra elástica